2016? Hum? Você não é 2016? Não sei. Eu acho que tá ligado.
Bom dia, pessoal. Que bom que todos estão aqui, já às 8 da manhã, muito feliz com isso. Já vamos se acomodando aí para a gente poder começar. 8h06, todo mundo já acordado, todo mundo feliz. Espero que todos aí já com seus materiais, suas leituras. Como vão indo as leituras, como vão indo... Nossa, que bom, Ademilson. Eu fico feliz que essa aula tenha bastante participação. Pode ser, né? Mas pode ser medo. Não sei por que ter medo de mim, né? Uma pessoa tão pura de coração e nobre, né? Capaz de tirar a espada da pedra arturiana. Mas espero que todos vocês aí estejam bem. Na verdade, vocês estão aqui porque gostam do direito, né? Quem gosta do direito, gosta de direito constitucional, né? Exatamente, Ademir. Essa matéria é fabulosa, né? É a matéria mais importante. Você viu, né? Eu Renato, tô com uma camiseta do Star Wars aqui. Hoje já é dia 5, mas, né? Ainda é um resquício de ontem, né? Uma boa homenagem a um dia tão importante para a fantasia, né? Eu acho que muitas questões aí vão ser iniciadas hoje. A gente vai entrar num dos direitos individuais e num dos direitos fundamentais que vão gerar muita polêmica, que vão gerar muita estrutura interessante de debate. Acho que vai ser interessante para todos vocês. Como tá aí a quarentena de vocês? Tudo certo? Certo é difícil, né? A gente tem aquela impressão que a gente trabalha mais, né? Nesse período de home office, etc., do que em dias comuns, né? Mas temos aí boas perspectivas para o futuro. Claro, ficamos aí à mercê de determinações governamentais, né? Mas internamente a gente já está se preparando para uma possível volta, né? Pelo menos de como voltar gradualmente, nem que a gente precise dividir salas e ter menos gente, né? A gente já está se preparando fisicamente para isso, para ver se a gente consegue, com autorização, claro, das autoridades, voltar. Você vê, né, Márcio, é aquilo que a gente fala, né? Quem poderia ficar em casa, né? Quem pudesse, teria que ficar em casa, porque a gente sabe que muitos lugares não pararam, né? Isso é uma pena, porque a gente viu aí um avanço aí de muitos, e já chegou nos 100 casos em Maringá, e é uma das cidades mais controladas e com menor taxa de contágio, né, do Brasil. E ainda assim com um crescimento complicado aqui, né? Exatamente, eu vi isso também, eu estou acompanhando pela prefeitura aqui. 2 dias aumentaram mais de 20 casos, né? Complicado, complicado. E aquela coisa, né? Fui na faculdade, também estou indo trabalhar na faculdade, não no período integral, mas né, tem várias questões lá a serem coordenadas lá. Vejo cheio de gente no comércio batendo perna, comprando nada, só para dar aquela passeada mesmo, né? Complicado, complicado, mas tudo bem, né? Assim a gente vai seguindo nossa vida, tudo mais difícil, né, Denis? Tudo mais difícil. A gente queria mesmo que tudo isso passasse o quanto antes, né? Nossa, Demilson, esse daí a gente não sabe nem o que falar. A gente está numa crise institucional, né? De saúde, crise política, crise econômica, tudo ao mesmo tempo. Porque brasileiro, você sabe como é, né? Lidar com um problema só é muito pouco. A gente já lida com todos os problemas possíveis em estrutura de Estado de uma vez só. Assim que é mais gostoso, né? Renato, então, é aquela questão.
a gente vem se preparando internamente para essa volta, né? Porque a gente fica mais ou menos assim. A direção, os coordenadores, a gente fica em contato com outras faculdades, né? Para a gente ir sempre se atualizando, e contato com o governo do estado e com o MEC, né? Para que a gente tenha uma previsão. Não se tem previsões específicas, né? É a perspectiva total, assim, eles falam, se preparem, porque provavelmente segundo semestre estaremos todos de volta, né? Alguns ainda dizem, algumas faculdades e algum do estado aqui dizem que é possível que seja até antes. Só que a gente não tem uma posição oficial do governo, né? O que a gente vem fazendo é já se preparando, arrumando as salas, lá na faculdade, se você for lá hoje, que ela já tá podendo ter atendimento ao público, né? Hoje a faculdade, isso já foi liberado, você já pode ir lá fazer requerimento, falar comigo, falar com a Yara, falar né, com a coordenação, com a secretaria, fazer pagamentos, isso já está liberado pelo governo. Mas as salas já estão modificadas, né? As salas já têm elas já têm capacidade máxima agora para, acho que 12 pessoas ou 15 pessoas, com todos os espaços lá, né? Tem toda uma modificação específica, a gente pensa em usar em algumas salas grandes até o ginásio, então já tem toda já está totalmente modificado lá a estrutura da faculdade para caso a gente consiga, né, o Estado, o Ministério da Saúde, etc., entendem que já é possível voltar gradualmente, a gente já volta gradualmente, já estamos preparados, né? Mas fica na dependência do poder público, né? Enquanto o poder público não autorizar, a gente fica sem saber o que fazer, né? Mas vamos aí, vamos. Eu espero, sinceramente, eu estou me preparando assim para que a gente volte completamente já no segundo semestre. Espero que seja antes, né? Mas espero estar com vocês de novo em sala no segundo semestre. A gente tem muita coisa interessante para discutir, né? E é sempre mais interessante discutir em sala, né? Bom, pessoal, depende do pico da doença. Ok. Pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai dividir essa matéria não com leitura específica de inciso por inciso, né? A gente vai dividir com blocos, né? Para a gente conseguir falar teoricamente dos 78 incisos. Perdão. Então, o primeiro ponto, talvez seja interessante a gente discutir, né? É um dos direitos protegidos mais sensíveis e eu acho que um dos mais complicadinhos de se entender, porque ele não tem um conceito objetivo, por mais que pareça que tenha, que é a ideia do direito à vida, né? O direito à vida, que é muito simples de se encontrar, né? Ele vai estar em todo a extensão do artigo 5º, né? No caput também. Então, hoje eu acho que a gente tem que discutir um pouco sobre a ideia de direito à vida, né? Por quê? Porque o direito à vida ele aparece de forma genérica na Constituição, né? Só que ele tem efeitos teóricos que a gente pode dividir pelo menos numa estrutura bipartite, né? Porque, de um lado, a gente tem vida como um conceito objetivo, né? Como um conceito, vamos dizer assim, de existência, de forma de vida. A gente tem um conceito biológico da estrutura de vida, né? E, de outro lado, a gente tem um conceito biopolítico da estrutura de vida, né? De um lado, então, a gente pode falar de conceito de vida a partir da sua própria existência, ou seja, de um lado a gente tem o seu direito a viver a partir da própria ideia de princípio de direito também garantido à liberdade, né? A sua vida como função livre de existência. A gente pode dizer aqui que desse lado a gente tem você estar vivo como um direito institucional a seu corpo.
quando a gente fala em direito à vida desse ponto de vista objetivo, do ponto de vista biológico, a gente não precisa entender que é seu direito de estar vivo e ninguém te matar, tá? É muito mais que isso, pessoal. Eu acho que é aqui que temos um ponto-chave interessante de se pensar. Quando a gente fala em direito à vida objetivo, a gente necessariamente está seguindo a lógica clássica, né, da primeira dimensão de direito, sobre a estrutura de que o Estado é controlado pelo poder popular, pelo poder que emana do povo, sobre seus limites de atuação às pessoas. E talvez o limite de atuação mais específico que a gente tenha seja a ideia de direito à vida na Constituição brasileira, né? Então vamos começar a pensar sobre níveis, né? O direito à vida objetiva, o direito à vida biológica no Estado brasileiro, ele é absoluto, né? Ele é absoluto. Ou seja, não há possibilidade do Estado interferir na sua vida, né? Não há possibilidade de interferência do Estado na sua vida e nenhuma possibilidade, né? Tanto que a pena de morte no Brasil é vetada, né? E vejam, apesar de existirem hoje ainda estados ocidentais democráticos que permaneçam com a pena de morte, né? A gente tem talvez um dos únicos casos ainda de países democráticos que alguns estados dos Estados Unidos têm. Isso vem se reduzindo cada vez mais, porque essa ideia de direito à vida objetivo, do Estado não poder agir sobre o seu corpo biológico, seja um conceito internacionalizado, né? Está presente no Pacto de São José da Costa Rica, provavelmente vocês já estão tendo isso em direitos humanos, né? É um tratado internacional, e isso se dá graças a um esforço internacional para que não haja possibilidade do Estado decidir sobre sim e não sobre sua existência, né? Hoje o paradigma do direito à vida ele está muito mais ligado à atuação de decisão popular, ou seja, civil, está muito mais no campo da medicina, daqui a pouco a gente vai discutir isso, do que do Estado, porque o Estado, pelo menos no direito brasileiro e na grande maioria dos estados democráticos do Ocidente, se entende que o Estado não tem essa possibilidade de interferir no seu corpo. Porque, pessoal, vocês já aprenderam lendo Kelsen, o Estado só pode atuar nos seus direitos. O Estado, como categoria de dever ser, só pode atuar em outra categoria de dever ser. O Estado, como norma, só atinge você como norma e nunca você como vida. Isso implica em dimensões específicas, né, que qualquer atuação do Estado em seu corpo, qualquer atuação do Estado em seu corpo é necessariamente violação do direito à vida previsto como direito fundamental, aliás, previsto como garantia fundamental, porque, diferente da liberdade, aqui é unilateral, não tem condicionantes para o direito à vida, ele é universal, né? Essa garantia fundamental. Ou seja, pensemos em exemplos. Eu já dei esse exemplo para vocês lá nas primeiras aulas de vocês. O Estado pode forçar por decisão judicial, é a minha pergunta. O Estado pode compelir, vamos supor aqui, um de vocês aqui, né? Deixa eu ver quais são os nomes masculinos que aparecem aqui. O primeiro nome masculino para não ser injusto. Leonardo, você, Leonardo Costa. Imagine você, né? Você, alguém chega para você e diz, você será papai, você terá um filho. E você diz, não terei não, porque este filho não é meu. E daí a pessoa fala, então faça exame de DNA. E você, Leonardo, digo, não farei. Não farei. Essa pessoa que disse que você será papai, entra no judiciário e pede ao juiz que te obrigue a fazer exame de DNA. O juiz pode te obrigar a fazer exame de DNA, tendo em vista o direito da criança em saber quem é o pai.
Me respondam aí. Principalmente você, Leonardo, que é o réu da ação. Por que não, Arthur? Por que não pode? E a gente vai deixar essa criança sem pai? Aí o Leonardo, que é a vítima, né? Que é aqui o réu da ação já está falando que pode fazer, né? Perfeito, Arthur, exatamente. Exatamente. O Estado, Leonardo, que ele não pode interferir no seu corpo. Imagine só, o conceito técnico do direito à vida, né? O Estado não interfere na sua bios, na sua, na sua existência. Imagina-se o que precisa para determinar que você é ou não pai no exame de DNA? Uma parte do seu corpo, seja sangue, seja saliva, enfim, mas é uma parte de você. E o Estado não pode interferir no seu corpo. O Estado não pode entrar no seu corpo, hipótese alguma, porque o direito à vida é indiscutível e inalienável, intransferível, e o direito à vida é incorruptível. Então você não pode ser obrigado a ter parte da sua vida, parte da sua existência, retirado pelo Estado, mesmo que seja mínimo. Né? Daí a Aliciane disse aqui, o juiz pressupõe que ele seja pai e não queira fazer o exame de DNA. Exatamente, Aliciane. A gente tem que levar em consideração, porque aqui a gente tem um conflito de direitos. A criança tem o direito de saber quem é o pai. Né? Então o cara não quis fazer, se pressupõe que ela é o pai. Essa foi a saída encontrada, né? Foi a saída encontrada para vencer esse problema, porque de fato o Estado não pode forçar ninguém a retirar parte do próprio corpo, né? Claro que aqui seria uma parte muito significante, mas é significativa para o direito à vida. Né? Vamos chegar lá, Arthur. Vou chegar lá porque essa parte é sensibilíssima. Já chego e já volto na sua pergunta. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. Existe um caso que aconteceu no Brasil, infelizmente, é um caso que chega, do meu ponto de vista pessoal, chega a ter, chega a ser até escandaloso no Brasil, mas, enfim, existiu essa decisão judicial, né? No Brasil, vocês devem ter ouvido falar, uns 2 anos atrás, a promotoria de um estado do Brasil, não vou ficar citando exatamente, mas pediu para uma mulher em condição de rua, né, moradora em condição de rua, que tinha alguns filhos já tinha alguns filhos nascidos e tinha engravidado por mais uma vez. O Ministério Público disse que como ela já tinha muito filho, né, como ela já tinha muito filho e como ela não tinha condição de criar esses filhos, quando o SUS fizesse o parto nela, né, ela fosse compelida a uma laqueadura. Né? Ela fosse compelida a uma laqueadura. E a juíza responsável pelo caso deu a laqueadura. E o mais complicado, a mulher não queria a laqueadura. A mulher não queria fazer a laqueadura, o Estado compeliu ela a ser esterilizada. Daí pode vir o argumento, mas ela já tinha muito filho, estava fazendo essas crianças sofrer. Pessoal, da mesma forma que se entende pela possibilidade ou não da vida, aqui se entende pela liberdade do Estado. Aqui o caso é muito mais sério, é o Estado te condenando a uma esterilização, é o Estado impedindo uma função do seu corpo permanentemente. Né? Isso é extremamente delicado, extremamente inconstitucional. Foi julgado inconstitucional, né? Foi inclusive punida essas pessoas públicas, porém, já tinha se feito a laqueadura, né? Já foi feita. Então, veja, é extremamente grave uma coisa dessa. O Estado nunca pode, a gente não pode abrir um precedente, porque o Estado nunca pode exercer poder sobre o seu corpo, pelo próprio princípio da vida e da liberdade, né? Entendem? É extremamente delicada essa situação, extremamente delicada.
Um Estado democrático não deve nunca interferir na vida das pessoas, né? Por mais justificável que seja, porque a gente sempre tem que pensar que um direito flexibilizado é um direito fundamental flexibilizado para todas as interpretações, né? Eu já ouvi, por exemplo, muita gente fundamentando a punição, por exemplo, do violador sexual, né, daquele que comete violência sexual, com esterilização química. Pessoal, é extremamente complicado isso. Entendam, é extremamente complicado, porque seria necessariamente uma pena corpórea, né? E uma pena corpórea é o sonho de muita gente para muitos outros crimes. Uma pena corpórea é o sonho de muita gente para intervenção em muitas causas cíveis, né? Ao mesmo tempo que se diga, nossa, mas a pessoa que cometeu violência sexual é um crime terrível, é um crime terrível. O Estado faça suas interpretações específicas. Agora, intervir no corpo, o Estado intervir no corpo, é uma medievalização do que a gente pode chamar aí de suplício, né? De penas muito antigas, de penas medievais, por assim dizer. É muito delicado autorizar o Estado, por meio da relativização do direito à vida, é complicado, né? Luciane perguntou, mas se um dos filhos dela acabar vindo a óbito, ela vai estar colocando a vida dos outros filhos em risco. Eu não entendi muito bem, Luciane. Um dos filhos, você fala dos filhos vivos, dos filhos que ela teve, né? É isso, né? A questão aqui é que se ela não dá conta de cuidar dos próprios filhos, né? Se os filhos estão passando fome, isso é um papel do Conselho Tutelar, né? É um papel do Estado brasileiro, aí sim o Estado pode intervir, né? Para uma pessoa que tenha que perder o poder pátrio, né? Daí a criança tem que ser acolhida, né? Mas, veja, daí que vem a minha questão. O Estado deve intervir justamente nisso. Se as crianças passam necessidade, se as crianças não têm capacidade de criação pela mãe, óbvio que o Estado vai intervir sobre a liberdade da mãe de criação dos filhos, né? Aí a questão é, mas o Estado não pode interferir na vida dela, né? Se um dos filhos falecer e ela engravidar de novo, como ficam os outros? Então, mas aí é a questão. Se ela engravida, daí tem toda a questão de a criança ser criada de forma precária, etc. A gente estaria diante de uma possibilidade que ela perca os direitos de filho, né? Vai intervir na vida dos filhos e não no corpo dela, Jéssica. Jéssica está perguntando. Mas, Jéssica, veja, quando ela intervir na vida dos filhos, ela não interfere na vida biológica, né? Ela interfere nos direitos dos filhos. A mãe não consegue criar, então são condições de criação, nessas condições, e o Estado deve, que a gente, claro que está falando na teoria, a gente sabe que a questão de adoção, etc., é muito complicada no Brasil, né? Mas, em tese, outras famílias deveriam acolher essa criança e o Estado deveria proporcionar isso. Aí é um problema de direito. A gente está movimentando o direito, que é o direito de família, né, de núcleo familiar daquela pessoa que não pode criar, para aquelas crianças serem cuidadas de forma digna por outro meio. Então a gente não está interferindo no corpo, na biologia daquelas crianças, entende? A gente está interferindo nos direitos. Quando a gente interfere numa laqueadora compulsória, a gente está interferindo no corpo. Eu acho que a lógica... dá para entender isso? Luciane, Jéssica, dá para entender isso? A diferença por quem um é direito à vida e outro não? Então, vejam, eu acho que a grande questão que a gente tem que entender de direitos fundamentais aqui é que o direito fundamental ele pode ser exemplificado nesses casos. Mas o direito fundamental, ao ser relativizado, ele se relativiza em todos os campos de atuação, né? Então, quando você permite uma atuação desse tipo, porque olha só que interessante, pessoal. Geralmente, quando a gente discute, né, igual eu falei, por exemplo, da esterilização compulsória de violência sexual, né, para violência sexual, a gente está falando de pena, né, de crime. Apesar de eu achar um absurdo ainda se pensar em pena criminal do ponto de vista biológico, né, Foucaultiano ao extremo isso,
ainda assim, a gente está discutindo pena, crime. Agora, vejam só, nesse caso que eu estou falando para vocês, não é crime. É uma má administração familiar. Então, é um caso cível. Então, olha só como a relativização do direito, do direito à vida, do direito ao corpo, ele é sensível. Aqui houve uma autorização civil, de direito civil e não criminal, não houve crime, que permitiu, por um juiz civil, né, sem pena, sem penalidade, sem penalização, a interferência no corpo. Minha pergunta é, até onde isso vai? Até onde a interferência do Estado, não só por pena, mas também por questões cíveis, podem ir? Qual é a garantia do meu corpo, do seu corpo, perante um Estado que age sobre sua biologia, sobre o seu bios? Né? Quando se relativiza um direito individual, e isso é o que eu sempre acabo batendo, né? Eu sempre digo, eu sou um democrata, né, constitucionalista nesse sentido. Quando se relativiza qualquer direito ou garantia individual, se relativiza o universo, se dá autorização para o Estado. Né? Basicamente, todos os direitos e garantias fundamentais eles têm um objetivo: controlar o Estado. Quando se relativiza, a gente tem uma autorização, uma abertura ao Estado agir. Isso é sempre extremamente perigoso. Né? Quando a gente fala assim, mas aquela pessoa cometeu algo tão grave, o Estado deve intervir. Quando eu faço isso, eu não faço isso para ela, eu faço isso para mim. Né? Eu estou sujeito às garantias individuais e direitos fundamentais. Né? Essa é minha prerrogativa. Né? Bom, certo? Ainda dentro da ideia do direito existencial à vida, né? Do direito biológico à vida ainda, vamos apimentar isso um pouquinho mais? Vamos deixar um pouquinho mais complicado isso daqui? Aborto. E aí? E aí? E o aborto? O que faz? Pode, não pode? Pode ou não pode fazer aborto? Pode um pouquinho só? Complicado, né? Sobre o aspecto de direito à vida. Pessoal, sobre o aspecto de direito à vida, né, o Brasil não tem possibilidade de aborto, a não ser que seja em casos específicos. Né? Quais são esses casos específicos? Aqueles que gerem risco à vida da mãe, né? Gerem risco à vida e, consequentemente, também à gestação. Esse caso é muito simples de se entender, né? O caso que a parte do que coloca em risco a vida, ela é fácil de justificar pelo direito à vida, porque o aborto só é possível biologicamente até um certo ponto da gestação, né? Depois já não é mais possível mesmo. Se coloca em risco o direito à vida da mãe, consequentemente também coloca em risco o direito da gestação, né? Então, basicamente, a lógica que seria se perde uma ou duas vidas. É uma escolha terrível, né? É jogar xadrez com a morte aqui, né? Mas a justificativa basicamente é isso, né? Se o corpo necessário para a gestação é a mãe, se a mãe está em risco de vida, então o aborto é permitido, né? Vamos falar sobre o terceiro mês aí já, Romy. É interessante pensar isso, né? Por outro lado, a gente tem a questão do aborto sobre a ideia de violência sexual, né? Violência sexual, que tem mais ou menos a mesma lógica do aborto autorizado em função da anencefalia. Né? Bem, pessoal, daí aqui vem claramente a polêmica. Né? Se a gente está falando que o Estado ele não deve interferir na vida de forma alguma, e a gente está falando que o aborto ele necessita de uma autorização judicial, de uma autorização do Estado. Então o Estado autoriza o aborto. Né? Bem, o que então faz com que a gente possa entender a possibilidade nesses casos existentes em lei? Pessoal, não necessariamente eu vou entrar aqui no assunto do aborto em si, né? Do aborto fora desses
desses casos, né? Por quê? Por vários motivos, né? Primeiro, porque é um assunto que demanda uma opinião muito pessoal, né? Segundo, que não é meu lugar de fala, né? Definitivamente não é sobre minha liberdade que eu estou falando, né? Eu não sou capaz de engravidar ainda pela biologia, né? Então não tenho esse lugar de idiosincrasia sobre esse assunto, né? Não tem essa possibilidade. E também porque não existe definição legal, né? Então a gente está trabalhando aqui com o que a Constituição garante até o momento, né? Então vamos entrar na polêmica simplesmente do aborto em caso de violência sexual e o aborto em caso de anencefalia, né, por decisão judicial. Por quê? Porque a justificativa aqui para a possibilidade do aborto em caso de violência sexual e para a possibilidade do aborto em caso de anencefalia não é a vida pura, não é a vida existencial. É outra categoria de vida. Primeiro, a gente tem que pegar historicamente também que a possibilidade do aborto em caso de violência sexual, no passado tinha seus motivos muito errados, né? O motivo basicamente era manter a pureza da mulher, né? Porque era a preocupação central da mulher no passado, no Brasil, no passado recente. Tanto que se ela se casasse com o estuprador, o crime do estuprador deixava de existir, né? E se dava essa possibilidade a ela, se perguntava a ela se ela não queria se casar com o estuprador para não precisar abortar e ele não precisar ser condenado a um crime. Ou seja, a gente já viveu um escândalo moral em algum tempo nessa nossa sociedade, não faz tanto assim. Mas a recepcionalidade pela Constituição de 88, né, do aborto em caso de violência sexual, vem de uma justificativa que não está no argumento de direito à vida biológica. Ele está no argumento de direito à vida digna. Então é outra espécie de vida. É outra espécie de vida. Aqui é a possibilidade da pessoa estar viva, né? Só que é aquela questão, dependendo das condições da sua vida, você decreta aquela pessoa a morte mesmo viva. Consegue entender isso? Né? Quando se fala em conceito de garantia de vida digna, a gente está falando necessariamente que a pessoa precisa não só viver, mas viver podendo viver, né? Então a justificativa aqui é basicamente essa. Tanto no caso de violência sexual quanto na anencefalia, a ideia que se exprime aqui é o direito da mãe, né, que é o direito da mãe, da vida da mãe e a vida digna. Aqui basicamente é a mãe ter que carregar essa gravidez, esse filho, como resultado de uma das maiores violências que poderiam ter ocorrido a ela, né? De uma violência que não tem precedentes, que não tem curas específicas do ponto de vista psicológico. Ela vai carregar aquele problema com ela a vida inteira e o símbolo desse problema é justamente essa gestação. É extremamente complicado, né? Eu não poderia entender de fato. Mesma coisa no sentido da anencefalia. É aquela questão, são 9 meses segurando aquela gestação, criando aquela gestação. Imaginem vocês ter que gestar uma criança que não tem perspectiva de vida. Se a gente for pegar de uma forma bem chocante, você está gestando, está carregando dentro de você uma criatura morta. Isso é extremamente danoso para a estrutura da vida digna, para a estrutura psicológica. Então, se entende, né, se entendeu pela estrutura brasileira que, apesar de se garantir a vida, não se garante a dignidade da vida, né? Então, por isso que vem a possibilidade, a recepcionalidade dessa questão. Perfeito, Ademilson. E aqui a gente vai poder falar do caso da eutanásia. Porque a eutanásia, tecnicamente, ela não é legalizada no Brasil, né? Ela pode ser autorizada via judicial e a autorização vai ser por essa estrutura, pela vida digna. Eutanásia também, pessoal, é outro exemplo fantástico sobre vida digna, porque a sua liberdade de não decidir sobre a sua vida, mas sua liberdade de decidir sobre sua morte. A liberdade de decidir sobre a sua morte em função da sua vida não significar mais dignidade, né? O problema do Estado aqui, eu acho que o problema é seletivo, é só uma questão do Estado não querer enfrentar essa polêmica legislativamente, é porque o Estado estaria decidindo, né? Uma mão do Estado matando alguém, né?
Mas aqui já é um contrário de vontade. Eu não vejo a questão do porquê o Estado... Eu acho que quando o Estado se abstém de permitir a eutanásia, ele entra numa linha limítrofe moral que não é o campo do Estado, né? Porque vai ser muito, a ideia aqui vai ser uma ideia muito moral e cultural, uma ideia religiosa, da impossibilidade de você tirar a sua própria vida. Não cabe ao Estado discutir isso, né? Cabe para o Estado garantir a liberdade das pessoas. Né? A mesma questão do aborto aqui, eu não quero entrar na função moral disso, né? A gente está falando sobre estrutura de princípios, né? Então aqui a gente tem um caso muito bem delimitado sobre... E tem outro caso, né? Outro caso, da eutanásia, só respondendo a Demilson, não tem disposição legal, mas normalmente quando se pede uma decisão judicial, assim como se pede uma decisão judicial na função do aborto, né, anencefálico, se consegue, né? Existe jurisprudência firme no Brasil para o conceito de... Estou com o telefone aí. Já mutei aqui. Bem, daí eu vou entrar em outro assunto extremamente polêmico. A Aliciane perguntou, a pessoa que tem uma doença grave precisa de um remédio feito pela maconha, né? Pela ideia do canabidiol, né? Essa questão é muito interessante, né, Luciane? Porque o fundamento, quando alguém pede o canabidiol, né, um dos argumentos, em tese, em geral, é o direito à vida, né? E aqui a gente já tem um conceito de Estado muito ligado a uma estrutura cultural, né? A gente tem já amplamente as pesquisas sobre canabidiol, né? A gente não está falando do tetrahidrocanabidiol, a gente está falando do canabidiol de fato, né? Que é só o princípio ativo da cannabis, né? E isso não vem sendo ainda permitido pelo Brasil por uma questão ainda de uma pecha, né, de um conceito sobre drogas, né? Isso tem efeitos impressionantes na vida de pessoas com a vida muito indigna, né? Como mal de Parkinson, né? Entre tantas outras doenças, né? Então, de fato, isso daí já é um problema político, né? Já não é mais um problema jurídico, né? O Estado tem receio em tratar do assunto drogas, ainda que seja para questões de saúde, né? Por conta de uma polêmica social. Né? O grande medo do Estado é a polêmica social aqui. Mas eu tenho mais uma questão polêmica, né? E testemunho de Jeová. A possibilidade... E por que eu vou enfrentar isso na vida digna e não na vida pura? Porque aqui a gente tem o confronto entre vida biológica e vida digna. E é aqui que eu acho que muitos de vocês não param para pensar, principalmente aqueles que não fazem parte dos testemunhos de Jeová, né? Não param para pensar nesse sentido, né? Eu não tenho nenhuma religião, né? Não tenho nenhuma crença, nada disso. Só que eu tenho uma visão muito constitucional sobre a vida digna das pessoas, né? Então eu tenho sempre tive essa posição muito forte. Eu acho que o Brasil, quando decidiu que deveria sim, que o médico tem o direito de fazer a transfusão de sangue em testemunho de Jeová, independentemente da vontade dela, não houve um diálogo aberto sobre a dignidade da pessoa e sobre o direito à vida. Né? Não acho que houve um diálogo aberto sobre isso, porque é uma questão muito mais complicada que isso. Eu tendo a perceber que quem não faz parte da religião Testemunho de Jeová, né, tem muita facilidade em dizer que tem que fazer a transfusão mesmo, para garantir o direito à vida. Só que a gente só está vendo de um ponto, né? Do direito à vida do ponto de vista biológico. Né? Eu não tenho conhecimentos profundos sobre os testemunhos de Jeová no sentido teológico, né? Apesar do meu trabalho sempre do mestrado, doutorado, eu trabalho com filosofia política e constitucional por uma perspectiva de teologia política messiânica, né? É a minha linha de pesquisa. Eu sei que tem algumas estruturas do testemunho de Jeová que tem certa referência ali no judaísmo proto-cristão e tem algumas referências que faz eu conseguir compreender alguns pontos um pouco melhor. E justamente por isso, se a gente for pegar conceitos de gnosticismo, etc., que eu consigo me aproximar de certa forma, eu pergunto, aquela pessoa dessa religião
que tem compulsoriamente, que daí foi a pergunta que alguém me fez aqui no risco de vida, né? Eu não lembro quem fez essa pergunta aqui, agora eu me perdi aqui. Foi o Arthur. Sobre a vida. Então a gente tá, o médico, sobre o risco da vida da pessoa para garantir o direito à vida, ele pode intervir. Né? Ele pode intervir por quê? Porque daí é uma interferência não estatal, é uma interferência de saúde pública. É para garantia da vida que você interfere. Né? Essa é a lógica do médico ser autorizado a interferir no corpo, né? Que é para garantir da existência da vida. Daí o médico, com esse fundamento para garantir a existência de vida, hoje está autorizado ainda que sem autorização expressa da parte, que se ela for testemunha de Jeová, fazer a transfusão de sangue. Daí eu pergunto para vocês, né? Para vocês, eu acho que vocês podem entender isso. Se até eu, uma pessoa sem fé, consigo entender isso, muitos de vocês aqui que a têm, imagino que consigam entender muito melhor, né? Imagina a vida de uma pessoa, a existência de vida dessa pessoa, em que pela sua crença, pela sua filosofia de vida, pela forma que ela vive, tem das suas funções dogmáticas, religiosas, interferida bruscamente, sendo que a partir de então existe a gente pode chamar assim, para facilitar, uma desonra tão grande que atrapalha a vida espiritual dela de forma contumaz. Ou seja, a vida espiritual dela é interrompida, de certa forma. Como essa pessoa convive com ela mesma, né? Existem já casos no Brasil, existem já casos documentados no Brasil de índice de suicídio em testemunhos de Jeová que tiveram transfusão de sangue por rejeição até familiar, por rejeição própria, por rejeição da comunidade. Então, quando você não faz esse debate cuidadoso, vocês estão vendo o problema? A gente discutiu só um lado do direito à vida no sentido biológico, e não discutir o direito à vida digna. Eu estou falando que então não se deve fazer? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a discussão foi pobre, que não é uma discussão tão fácil assim do ponto de vista jurídico para a gente falar se pode ou não pode fazer transfusão de sangue e testemunho de Jeová. Né? Eu acho que é muito complexo isso. Daí a Rome trouxe o maior problema disso aqui, né? Quando é criança. Exatamente. Daí esse é meu ponto que é ainda um pouco sensível para mim. Não tem, daí o debate fica mais complicado ainda, né? Porque daí a gente vai ter que observar no sentido de que talvez a criança não tenha capacidade de se autodeterminar religiosamente, o Estado garante a ela a liberdade religiosa, né? Por Estado ser laico. De outro lado, a responsabilidade e autorização dos pais de educação dos filhos. Só que daí, né, para mim é sensível, né, quanto a criança, do ponto de vista, tanto que juridicamente é muito difícil você encontrar alguém respondendo essa pergunta da criança, né. Eu particularmente já acho que é um pouco mais difícil determinar isso. É difícil você pensar em não salvar uma vida de uma criança, no meu ponto de vista, mas é o que eu falei, do meu ponto de vista, é um ponto de vista fora das dogmáticas dessa religião, né. Daí o Denilson falou, mas é que para os cristãos não se há direito à vida, e sim vida pertence a Deus. Claro, por isso que a gente está falando, dentro de uma estrutura religiosa, né? Só que o Estado também não pode se apegar a todas essas estruturas religiosas. O problema aqui, de fato, que se a gente pegar cristianismo moderno, a gente já não tem quase, né, se a gente for pegar o proto-cristianismo, as estruturas iniciais dos primeiros 2 séculos do cristianismo, a gente já tem muitas adaptações a ele, né? Então, a sociedade acabou se adaptando por vários conceitos modernos. Mas, ainda assim, é aquela questão, né? Você pode estar tirando dignidade de alguém. Cadê? Amanda. Mas, em caso que a pessoa está correndo risco, né, de vida, e os pais não autorizam, eles não vão estar escolhendo a pessoa viver ou não? É isso. Exatamente isso, estão escolhendo se a pessoa vive ou não. Só que imagina, essa questão, alguns alunos que eu já tive, que são das testemunhas de Jeová, tentaram me falar alguma coisa, então um diálogo um pouco mais abstrato comigo, né? O problema aqui é esse, né? Dentro de uma crença, a pessoa entende que aquilo pode estar destruindo, de fato, a vida espiritual da pessoa, né? E geralmente o que vai acontecer hoje, Romy, é que o médico não precisa nem recorrer mais ao juiz. Eles recorrem por segurança.
mas normalmente só fazem, porque jurisprudencialmente já é autorizado ao médico fazer. O Brasil entendeu que não prevalece aqui a dignidade da vida do ponto de vista religioso pelo Estado laico. O argumento faz sentido, tá? O Estado é laico, o Estado não pode ter uma religião específica, ele não pode se apegar a uma religião para garantir a existência das próprias religiões em harmonia da não religião. Né? A gente vai chegar em liberdade religiosa e vai ver que você pode ter a religião que você quiser ou não ter nenhuma. Né? Inclusive, você pode ter uma religião que prega sacrifício humano? Pode, desde que você não fizer sacrifício humano. Né? Agora, quanto a isso, né, a Luciane pergunta o problema que às vezes recorrer pode demorar. Em tese, sim, Luciane. Só que hoje em dia, principalmente por conta da discussão sobre a autorização judicial do aborto em caso de estupro, né, e de anencefalia, esse tipo de processo é muito mais rápido. Tá? Ele tem uma prioridade específica e ele não demora mais tanto na justiça brasileira. O CNJ tem, né, o Conselho Nacional de Justiça tem algumas determinações específicas para acelerar esse processo, né? Porque tem um caso emblemático no Brasil, né, que é um caso terrível, que a menina foi vítima de violência sexual grotesca, terrível, feita pelo próprio pai, né? Ou seja, terrível, uma violência bem complicada, ela teve várias chagas, vários problemas específicos e engravidou e o exame ainda mostrava que a criança não tinha perspectiva de vida. Não era exatamente anencefalia, mas era uma malformação terrível que ela estava carregando um feto morto. Né? Além de ser vítima de violência sexual muito pesada, ainda tinha essa questão. E ela entrou na justiça pedindo autorização do aborto. E os juízes, com esse medo de atuar sobre essa questão, né, foi demorando. Quando a sentença autorizando saiu, esse é um caso muito famoso no Brasil, a criança teria 3 anos de idade, né? Sendo que ela já tinha morrido no parto. Né? Ou seja, foi um problema muito grave no Brasil esse. Então hoje o CNJ tem determinações em que não é mais tão usual assim a demora. Né? Sim, Luciane, o Estado assegura o médico fazer esse procedimento. É até complicado. Muitos testemunhos de Jeová procuram os advogados hoje, né? Isso é muito comum. Vai fazer uma operação, vai precisar sofrer um acidente, para entrar com um habeas corpus, né? Entrar com remédio constitucional, para impedir o médico de fazer antecipadamente. Isso é muito comum. Eu me sensibilizo muito por isso, apesar de eu não ter tanto nesse caso das mulheres que precisavam ter um aborto, quanto no caso das testemunhas de Jeová, apesar de eu não ser nem mulher, nem testemunha de Jeová, e nem religioso, etc., eu me sensibilizo muito por isso, porque eu tenho essa noção que o Estado se preocupa muito pouco com a vida digna das pessoas. E a dor indigna de uma pessoa pode destruir realmente a saúde mental dela a tal ponto que a vida dela perca o sentido. Isso é muito triste, né? Mas o Estado tem muita dificuldade. Mas os direitos das pessoas estão aqui. A forma como vocês vão interpretar isso, né? Resta vocês agora utilizar esses conhecimentos aqui e darem as suas interpretações. Eu espero que tenha interpretações contrárias a essas que eu estou dando, né? Eu espero que essas interpretações venham e venham a ser discutidas, né? Se não agora, quando a gente voltar, né, em sala de aula, por favor, né? É isso que eu espero de vocês. Né? E ou se forem parecidas com essa que eu estou dando, que sejam melhores, né? Então tragam outros pontos de vista, por favor. Pessoal, isso também acaba entrando aqui, a gente está muito próximo da discussão da célula-tronco, que o Brasil autorizou, né? As células-tronco no Brasil, né? A pesquisa com células-tronco, né? Aqui, pessoal, é complicado, tá? Porque eu acho que tem uma certa seletividade brasileira sobre a definição. Eu sou a favor da pesquisa célula-tronco, mas ainda assim, aqui isso acaba definindo várias questões governamentais aí, né? Vocês estão vendo aqui, né? Essa aqui é a decisão da ação direta de constitucionalidade 3.510 do Supremo Tribunal Federal, né? Que decidiu sobre a pesquisa em células-tronco, né? Que permitiu a pesquisa com células-tronco aqui, né?
Vocês podem ver aqui na ementa que eu estou mostrando para vocês, né? E eu acho interessante que essa ementa, dada pelo Carlos Aires Brito, na época ministro ainda, lá na página 6, né? Na página 6 dessa estrutura aqui, vem dizer, né? Vem dizer que para que o embrião in vitro fosse reconhecido de pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito em útero, proposição que não autoriza pela Constituição. O que a gente tem nessa estrutura aqui, pessoal? A gente já tem, então, que a vida, o direito à vida, do ponto de vista constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, então, descartadamente, é já concepcionalista, né? Ou seja, para a estrutura brasileira, a teoria concepcionalista da vida, o STF já decidiu que a Constituição não abrange isso, né? O que seria a teoria concepcionalista? Que a vida se dá a partir da concepção, né? A partir já da estrutura da concepção da vida, do encontro do espermatozoide com o útero, né? Aqui, pessoal, a gente então tem uma definição do STF em que não há concepcionalismo dentro da estrutura judicial brasileira. Isso está certo que tem uma certa relevância, né? Por exemplo, porque um dos questionamentos que me fizeram no noturno foi sobre a teoria concepcionalista. Mas o feto no útero não tem direito a alimentos? Então ele não seria pessoa? Eu acho que o Paulo Roberto já passou isso para vocês, né? Não, né? Ele é uma perspectiva de vida, é uma expectativa de direitos, tanto que ele não é chamado de pessoa, ele é chamado de nascituro do ponto de vista jurídico, né? Significa dizer que se garante alimentos ao nascituro não pelo seu conceito jurídico, porque ele não tem capacidade jurídica, mas a mãe, durante a manutenção dessa gestação, pelo nascituro ter expectativa de vida. Isso já revela pelo próprio legislador brasileiro que não se aplica a teoria concepcionalista. Então, o Brasil não entende como possível a ideia da teoria concepcionalista, né? Não se considera a vida ainda dentro do útero, né? Bem, existem outras teorias, pessoal, que a gente passa rapidamente aqui, né? Existe a chamada teoria da nidação, né? A teoria da nidação, que é aquela teoria que fala que é uma corrente, a corrente nidatória, né? Entende que a vida se inicia a partir do momento que o embrião se fixa no útero, né? Então, a partir que o embrião se fixa no útero seria a forma específica, né? Existem alguns juristas que pensam assim, mas também não não é aceita pela estrutura brasileira, né? Existe também, pessoal, a chamada teoria da gastrulação, né? A teoria da gastrulação é aquela que fala de processo de desenvolvimento embrionário da gástrula, né? Até a neurula, se alguém tem da área de saúde, se sabe do que eu estou falando, né? Essa teoria usa características fisiológicas do embrião para designar um marco inicial na vida do ser humano. Essa aqui é que vem sendo utilizada jurisprudencialmente para autorizar, que foi aquilo que acho que foi a Rumi que falou das 3 semanas de vida, né? Pessoal, juridicamente não existe isso, biologicamente, aliás, não existe isso de 3 semanas, de tempo específico. Já responde você, Luiz. Não tem isso de tempo específico. Biologicamente não é assim que se define. A estrutura judiciária só chutou um número aí. O direito tem esse costume de interferir na biologia sem entender de biologia, né? Igual quando o direito fala de estado puerperal, né? Você já deve ter ouvido falar de estado puerperal, quando a mãe mata o filho logo após o parto, né? Isso não existe falar qual que é o tempo, né? O direito vai lá e fala qual que é o tempo que dura o estado puerperal, sendo que nem a psiquiatria conseguiu definir isso, né? Mas o Barroso colocou essas 3 semanas aí, porque pela cabeça dele, porque não é assim que se define a gastrulação, né? De quando tem... a Rumi falou aqui que até o 3º mês é menor a possibilidade do aborto trazer complicações. De fato. Só que não se define ainda a formação do embrião, etc, né? É uma perspectiva geral possível de aplicação aqui, né? O Luiz
perguntou aqui, mas o feto já tem direitos civis? Luiz, não tem direitos civis. Ele tem expectativas de direito. A herança, ela se garante ao nascituro, mas ela só se consolida se é nascido com vida, né? Então, ela só tem essa expectativa. Se reserva ao nascituro a expectativa. Então, não pode mexer naquela herança até descobrir se ele nasce com vida ou não. Existe também a teoria da formação dos rudimentos do sistema nervoso central, que só se dá vida quando o sistema nervoso central nasce, né? Uma das teorias possíveis. E tem a teoria natalista, que é aquela que é do direito civil, não do direito constitucional necessariamente, mas do direito civil brasileiro do OTS, que é o nascimento com vida, né? Que é a possibilidade de nascer com vida. Né? Que é aquele negócio lá de você pegar, você já deve ter ouvido falar que antigamente se fazia isso, né? Que pegava o pulmão, a criança nascia natimorta, você colocava o pulmão na água para ver se boiava ou não, para saber se nasceu com vida ou não nasceu sem vida. Para discutir herança, por exemplo, em inglês. Se ele nasceu com vida, a herança vai para ele. Se nasceu sem vida, não vai para ele, vai para a mãe. Né? Vocês vão aprender isso em direito de família muito em breve. Né? Tem também a teoria da personalidade formal condicional, né, que a Maria Helena Diniz faz sobre o direito da personalidade, que daí vai falar da ideia da personalidade formal, que é essa ideia do nascituro, né? Mas aqui é mais específico, né? Tem lá na Maria Helena Diniz. Mas, basicamente, o que eu quero dizer com isso? É pacífico? Não. O que a Constituição diz? A Constituição nos dá paradigmas. Resta interpretações. Interpretações que não podem sair da estrutura constitucional, mas podem ser feitas. E isso que eu quero de vocês. Eu quero a interpretação de vocês. Eu quero que vocês... Esse tipo de aula é aquela aula que faz você discordar ou concordar com o que eu estou falando, ter problemas em interpretar essas questões da Constituição, e daí aqui é um prato cheio para você se sentir instigado a pesquisar, né? A pesquisar. Então, daqui a pouco a gente já vai ter esse congresso, né, o simpósio da faculdade, já está na hora de você escrever alguma coisa, e aqui é um prato cheio para várias questões a serem escritas aqui, porque são extremamente delicadas, né? São extremamente delicadas. E aí, pessoal, alguma questão a falar? Falem aí, falem. Botem para fora o que vocês querem falar, né? Botem para fora aí. O que vocês têm a dizer aí? Um assunto tão polêmico assim, todo mundo quietinho. Aguardando. E aí? Posso sim. Sobre a temática de direito à vida, essas questões. Você fala, Renata? Posso. Eu vou procurar, vou pegar as revistas científicas que eu tenho aqui, procurar um bom, né? Vou selecionar um artigo mais curto, bom sobre isso, e coloco no grupo e no AVA, tá? O Ademilson falou, na verdade, a partir do nascituro, o mesmo tem direito à proteção à vida. Basicamente, assim, todos os direitos civis, eles se dão a partir do nascimento com vida. O que a Constituição faz é garantir alguns direitos e a pessoa antes de nascer, né, a pessoa, o feto, a criança, o embrião, a criança gestada, e para isso se criou essa ficção chamada nascituro, que garante direitos mesmo sem ter capacidade jurídica ou personalidade jurídica, né? Você quer Renato, você quer uma introdução aos direitos fundamentais mesmo, né? Então, uma das questões importantes é fazer a leitura do Bobbio, né? O Bobbio é uma bíblia sobre direitos fundamentais, né? Mas eu posso passar também alguma questão mais didática. Eu acho assim, nesse momento, eu posso passar livros para vocês, né? Eu sempre sou a favor da ideia dos livros, mas eu posso passar para vocês artigos, né? É uma pena, né? Porque com a quarentena, eu e o Paulo acabamos tendo que parar nosso grupo de direitos fundamentais, né? Que tinha uma discussão sobre a Lex lá,
muito interessante. Mas eu vou tentar achar um artigo para vocês aqui, alguma coisa boa de revista bem qualificada, né? Mas e eu coloco para vocês no grupo e no AVA, tá bom? Bob é fácil, Renato. Bob é gostoso de ler, velho. Deixa eu ver aqui, o Leonardo falou, no caso de infanticídio indígena, que envolve vários problemas culturais. Como fica, Leonardo? Aí você me complicou. Aí você me complicou. Porque a gente vai entrar em outro problema, né? Um problema de interferência cultural. Aqui a gente vai ter que definir se o indígena, nessas condições de, de não entrada na sociedade específica, aplica-se a ele os mesmos direitos fundamentais dessa sociedade que a gente vive? Em tese, não. Em tese, não. Porque, em tese, tem outro direito que é a não interferência cultural. Por mais que o indígena esteja sobre o território que está sob a égide do direito constitucional brasileiro, ele é parte do contrato social. Aquele indígena, de fato, interno, né? O silvícola, de fato, né? Ele deve se submeter, sendo que ele não se submeteu originariamente a uma estrutura de contrato social. Essa é outra discussão, porque a gente vai estar entrando aí numa discussão cultural, né? Eu não vou discutir exatamente isso agora, eu vou deixar isso quando a gente for falar de liberdade de pensamento, que aí vai ter umas questões mais específicas para a gente discutir sobre isso, beleza? Então vamos guardar um pouquinho essa discussão, senão também nossa aula tem 200 horas. Mais alguma coisa, pessoal? Bem, se não temos mais nada, vamos encerrar, né? Vamos encerrar a aula de hoje, né? Temos já 1 hora de aula aí. Vamos encerrar a aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Testemunho de Jeová nos daria dos costumes religioso e cultural em relação à transfusão. Romi, nesse caso, a leitura teórica que não. Porque tanto o Testemunho de Jeová, né, quanto qualquer outra estrutura religiosa e cultural, ela estaria incluída em sociedade. Ela vive em sociedade e participa da estrutura legal, né? Ou seja, ela tem uma facilidade linguística, ela é inserida no meio social, né? Enquanto o silvícola, né, o indígena isolado, o indígena específico, o indígena não incluído em sociedade, ele não tem nem sequer noção do funcionamento social aqui fora, né? Tá certo ele de estar lá isolado, né? E aí, mais alguma coisa? Pô, Denis, mas você tá aqui, pô, presença já tem. Beleza, então, pessoal. Então, bom dia para vocês. A gente vai se falando, beleza? Daí a gente vai conversando. Mandem dúvidas. Daqui a pouco esse vídeo já está no YouTube, eu passo para vocês. Passo uma indicação de artigo sobre direitos fundamentais também. Logo, logo a gente vai conversando mais. Tudo de bom para vocês. Até logo e tchau. Até semana que vem. Luciane, a gente conversa mais semana que vem sobre isso, mas sim, uma interfere na outra. Uma sempre vai interferir na outra. Tchau, pessoal. Tchau.